35. Tá bom. Muito boa noite a todos. Desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Amados, por favor, já pegue o seu exemplar bíblico e abra mesmo no livro do Apocalipse. Isso mesmo. Capítulo de número 20, versículo de número 11. A epígrafe em muitas das Bíblias está escrito: o juízo final. Eu estou muito feliz de poder retornar a esta casa. Por incrível que pareça, já são 3 anos praticamente de convívio, amizade, a qual nós desenvolvemos, Pastor Joel. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa, casa essa que tem sido um canal de bênção para Mogi das Cruzes e para muitas vidas. Muito obrigado a sua pessoa, a pessoa da sua esposa, a pastora Mary, gratidão. Amém? Eu só tenho que agradecer por ser um canal de bênção e estar aqui na IEVA por mais uma vez. Alguns amigos que estão aqui, né? Meu irmão Charles já veio ali. Deus te abençoe, meu amigo. Satisfação. Sou muito grato pela sua presença aqui. Entre vários outros, né? Cadê Gabriel? Gabriel está ali também. Deus abençoe, sua esposa. Só tenho que agradecer a Deus por todas as coisas. Amém? Amados, bem rapidamente, acompanhe comigo esse versículo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, vocês podem dizer comigo o tema a ser tratado nessa noite? Eu falo, vocês repetem, amém? Diga comigo assim: o grande encontro está próximo. Amém? Senhoras e senhores, amados e queridos irmãos, pessoa ouvinte e simpatizante da nossa fé, nós estamos aqui em pleno domingo para ouvir uma palavra de Deus. E o mais interessante nesta noite é que nós estamos num culto muito especial. Não que os demais dias não sejam, mas o domingo é um dia de celebração ao qual nós temos uma maior liberdade, no sentido de que muitos folgam e isso, consequentemente, pode trazer a família e poder adorar ao Senhor. O domingo geralmente é o dia mais numeroso de irmãos na igreja, mas não é só por isso não. É porque neste domingo é um domingo ainda mais especial. Por quê? Porque é um domingo de Santa Ceia, e a Santa Ceia é nada mais, nada menos que um memorial dito por Jesus, ao qual nós ceiamos em memória da sua volta. Além disso, este domingo também é um domingo especial pelo fato de, além de ser a Santa Ceia do Senhor, nós também temos como celebração a festa da Páscoa. E é aqui que eu começo essa ministração dizendo para os irmãos: a priori, qual o significado da palavra Páscoa para a tradição cristã? Ou seja, a palavra Páscoa é uma palavra de origem hebraica que significa Pessa, que quer dizer rito de passagem. Esse rito de passagem já remota desde o Antigo Testamento, quando os hebreus saíram da terra do Egito em direção a uma terra prometida, conhecida como Haaretz, Halav ou Davash. Tradução essa que quer dizer a terra que emana leite e mel, ou também conhecida como Haaretz Hamuvtahat, que quer dizer a terra prometida. O mais interessante é que a festa da Páscoa, ela está entre a tríade das 3 festas mais importantes do povo judeu, a saber, a Páscoa, a saber, Pentecostes e a saber, festa dos tabernáculos. Agora, a festa da Páscoa, ela dá o rito inicial. Por quê? Porque na festa da Páscoa celebra-se também na tradição judaica, que é a primeira tradição, que é a origem dessa festa, é quando os hebreus saem da terra do Egito e vão em direção à terra prometida. E lá então eles fazem essa celebração como de forma perpétua e memorial. Ou seja, enquanto houver
povo judeu, celebra-se a Páscoa, celebra-se Pentecoste, celebra-se Tabernáculo. Isso é uma ordenância do próprio Criador. Na tradição cristã, nós celebramos a Páscoa de forma ainda muito mais especial. Por quê? Porque justamente neste período, Jesus foi levado ao Gólgota, posto no madeiro, levado como escárnio, como for apresentado nesta peça que muito edifica as nossas vidas, que é uma forma de mensagem dramatizada. Percebemos que, logo, Jesus, ele entrega a sua vida. É sabido de vós outros que a morte não tem poder sobre Jesus. Por quê? Porque sobre Jesus não há pecado. E se não há pecado, não tem morte. E se logo não tem morte, não tem condenação. Porém, Jesus é o castigo que nos traz a paz. Ou seja, ele leva sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados e ofensas, todas as nossas dívidas. Ou seja, não era para que ele viesse a receber isso, mas se tornou maldito no madeiro e, consequentemente, toda a maldição proposta devido ao pecado acarretado à humanidade, Jesus carregou consigo na cruz. Mas o mais interessante é que se passa o primeiro dia, passa-se o segundo dia, passa-se o terceiro dia e, consequentemente, os discípulos se encontram com ele e verdadeiramente tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que os profetas haviam falado, tudo aquilo a qual ele mesmo havia revelado por meio das Escrituras, ou seja, aquele que por sua vez seria levado, moído, castigado, iria regenerar a humanidade a tal ponto e a tal maneira que por ele, para ele, por causa dele nós temos vida. E nesta noite eu já começo a dizer ao teu coração, olha para cá, talvez você teve alguns motivos que te levou a entristecer, a talvez não querer estar aqui, mas o Espírito de Deus lhe trouxe a este lugar. E nesta noite, para não perder o costume pentecostal, se você acredita que o Senhor tem reservado para você uma palavra de sabedoria, uma palavra de conselho, uma palavra de força, uma palavra de repreensão, uma palavra de cura, uma palavra de avivamento, por favor, levante a mão, glorifique e exalte a Ele, porque Ele está nesse lugar. Pastor Vitor, mas o senhor falou acerca do tema O Grande Encontro. Sim, a Bíblia marca acerca de diversos encontros. Se nós olhássemos no labor da Bíblia, perceberíamos que desde a criação do Gênesis, Deus ama encontros. No sexto dia, o Criador cria o homem. E por sua vez, sopra de suas narinas o fôlego da vida. Imagine esse encontro. Deus ama encontros. E o encontro de Deus com Adão lhe revela diversas questões. Mas por sua vez, Adão falha, Adão erra, Adão peca. E o nível de relacionamento deste encontro e dessa proximidade falha. Não porque ele queria, não porque desejasse, mas o homem falhou. E isso faz com que haja uma barreira de separação entre o homem e Deus e o homem. Com o passar do tempo, quando nós falamos de encontro na Bíblia, por que não citarmos um encontro entre Deus e Noé? Quando Deus se revela a Noé e fala com ele para que construísse uma arca, porque a geração pecaminosa já não lhe agradava aos olhos. Noé constrói uma arca que dura cerca de 120 anos, pregando num tempo a qual não chovia. Então era muito difícil que acreditasse que Deus enviaria um dilúvio. Mas, consequentemente, quando mesmo termina a construção, Deus cumpre aquilo que fala e, consequentemente, sobreveio
vem um grande dilúvio. Quando nós falamos de encontro, por que não falarmos do encontro entre Deus e Abraão, a qual escolhe o mesmo como pai da fé e, consequentemente, lhe faz promessas. O mesmo teria a incumbência de ter um filho que perpetuaria geração em geração e que levaria o nome do Senhor. Ele mesmo se precipita, ele falha, mas Deus que ama encontro não desiste de Abraão. Se nós falássemos de encontro, por que não falarmos também de Jacó, que por sua vez é neto de Abraão, filho de Isaque? Jacó tem um irmão por nome Esaú, eles brigam, Jacó foge, vai para as terras de Labão, se torna peregrino e consequentemente quando se passam anos e anos, ele prospera, casa, tem filhos e filhas. No reencontro logo após o val de Jaboque, quando não mais é Jacó e agora é Israel, o seu irmão do qual esperava ele, queria tentar matá-lo, ele se prostra perante o irmão, é recebido perante um abraço e esse abraço faz com que haja também um encontro. Deus ama encontros. Se nós fôssemos intitular os encontros na Bíblia, seriam diversos, seriam múltiplos, seriam variados, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, por que não falarmos deste encontro? Encontro este a qual havia profetizado Jeremias, havia profetizado Isaías, havia profetizado Zacarias, havia profetizado Miqueias, havia profetizado Malaquias, ou seja, havia profetizado diversos profetas que haveria aquele a qual Moisés também profetizou, que surgiria um profeta que seria maior do que ele, e ele veio. Isaías havia dito: ele será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, o castigo que nos traz a paz, sobre ele não haveria formosura alguma para que o desejássemos. Tão somente um encontro é marcado numa manjedoura, esse encontro é marcado num momento de perseguição, ao qual o rei Herodes lança um decreto para matar todo primogênito, porque sobreviria a profecia de que o Machia, o Messias, viria. Isso seria um problema para as nações circunvizinhas, um problema para o Império Romano, um problema para os reis da época, porque por sua vez alguns interpretavam mal a Escritura, achando que ele por sua vez tomaria os reinados, iria levantar um exército. Até então alguns judeus pensavam dessa forma, e já militavam movimentos naquele período, que por sua vez era contra o exército romano, contra a dominação romana. Mas quando ele veio, o encontro foi diferente. Enquanto achavam que ele teria espada para lutar, tão somente ele usava a palavra. Enquanto achava que ele usaria discípulos para rebelar uma grande rebelião contra Roma, tão somente ele formou discípulos para pregar o amor. Enquanto achava que ele queria usurpar o trono de Herodes, ele mesmo havia dito a Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Enquanto pensava que ele iria liderar um movimento revoltoso contra o império, tão somente ele prega o evangelho, expõe o amor, dedica-se a tal ponto, e para quem não sabe, tudo estava preparado para que ele pudesse ser exposto na cruz, tudo estava preparado para que ele pudesse ser exposto ao Calvário, tudo estava preparado para que ele morresse por mim, por você. Ou seja, este não é o grande encontro ainda. Por quê? Porque neste primeiro encontro ele vem como cordeiro frágil, ele vem como cordeiro que ensina, ele vem como cordeiro que aponta o caminho, ele vem como ovelha muda, ele vem como aquele a qual nos leva ao caminho do Criador. Na Santa Ceia ele ensina dizendo: este é o pão que representa o meu corpo, este é o cálice de vinho que representa o meu sangue. Tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Por quê? Porque eu estou vaticinando que agora eu vou para o meu Pai. Não vos deixarei órfãos, mas lhe trarei o Consolador. E porquanto eu não voltar, Ele vai te proteger, vai te orientar, vai
te consolar, vai te fortalecer, vai curar as tuas feridas, vai falar com você por meio de gemidos inexprimíveis. Ele vai te ensinar a orar e você perceberá a minha presença, porque eu estarei em você. O Espírito Santo que está sobre a igreja nessa noite e que está nos preparando para um grande encontro. Pastor Vitor, eu não entendi você claro. Ei, olha para cá. Hoje é noite de você entender, compreender, raciocinar que existe ainda um momento sendo preparado. As engrenagens, tudo está combinando para a volta dele. O mundo já está se preparando para a volta dele. O pecado tem assolado, mas não tem nos dominado, porque ele nos protege. Ei, toda a tecnologia, toda a ciência, todo o avanço, tudo combina para este grande encontro. Aí eu vos pergunto, pastor Vitor, que encontro é esse? Eu lhe direi, o maior encontro que marcará a humanidade, o encontro em que o mundo espiritual irá tornar evidência no mundo material, o mundo esse a qual a Globo e demais noticiários televisivos dirão: ei, onde estão aquele povo barulhento? Onde estão os cristãos? Ei, eu sou daqueles que prega que Jesus vai voltar e em breve vai arrebatar a sua igreja. E nessa noite eu e você temos a esperança. Levanta a mão. Eu vou pregar e vou entregar o recado de Deus. Nós cremos que Jesus voltará e em breve arrebatará a sua igreja. Eu sou o primeiro que é o segundo. Por favor, levanta a mão, glorifica e aplaude a Ele. Sim, pastor Vitor, mas eu quero entender a leitura do texto. Calma. Eu trouxe essa introdução para deixar claro para todos nós. Jesus vem. E falar sobre a volta de Jesus nos dias de hoje parece até difícil. Porque se você vai na internet, se você vê inúmeras das mensagens, primeiro, não é aquele tipo de mensagem que está no top list de mensagens que muitos querem ouvir. Porque hoje, com a forma exacerbada de informações, existe uma multiplicidade de mensagens. E muitas das vezes essas mensagens vêm para preencher o nosso ego, mas descaracteriza uma das coisas principais da mensagem do Evangelho: a volta de Jesus. Nesta ceia de hoje, eu quero que você comungue comigo. Iremos participar desta ceia, muitos que estão aqui, e precisa ter em seu entendimento: Jesus vai voltar. Toda vez que você ceia, você deve lembrar que Jesus vai voltar. E que você tem parte com Ele. Esse grande encontro, na verdade, ele está relacionado a algo chamado contrato de Ketubá, que no hebraico é o contrato de casamento judaico. Ou seja, todas as vezes que ceiamos, estamos nos preparando, pastor Amero, para o casamento. Toda vez que você ceia, você está se preparando para o Ketubá. Essa expressão no hebraico é o contrato de casamento, é o contrato nupcial entre o noivo e a noiva. E para quem é casado sabe muito bem que quando vai casar, eu posso falar por mim, os preparativos do casamento, existe uma série de coisas. Existem até algumas superstições de que o noivo não pode ver a roupa da noiva, que dá azar. Alguns têm essa crendice. E a noiva tem que se preparar no vestido, e ela tem que vestir o vestido, e o vestido tem que estar composto, bonito. A noiva faz o melhor para o noivo. A noiva procura a melhor maquiagem para aquelas que gostam, o melhor penteado, o melhor salto. A noiva está preocupada como será toda a configuração do buffet, como será a festa, como será a entrada. A noiva tem uma preocupação tamanha, tudo para fazer bonito para o seu noivo. O noivo também tem suas preocupações, principalmente pagar as despesas do custo do casamento. Da noiva, os pensamentos, as ideias, a criatividade, o esforço.
E do noivo, muitas das vezes, o pagamento. Ou seja, esse contrato e essa relação é o que a igreja vive nos dias de hoje. Estamos nos preparando para nos encontrarmos com Ele. E eu te pergunto nessa noite, como será o seu encontro com Ele? Já que Ele mesmo disse que virá como um ladrão, e ladrão não avisa quando vai voltar. Jesus usa essa comparação no sentido de surpresa. E a ideia que nos traz nessa noite é de que a noiva se prepara porque uma hora o noivo vem. Você sabia, vou lhe contar uma curiosidade aqui, talvez muitos não saibam. Já existem advogados em Israel, judeus messiânicos. Quando eu vi isso, eu não acreditei, pastor. Eu vi a notícia. Até publiquei no meu status, eu fiquei boquiaberto. Falei, caramba, o negócio está sério mesmo. Existem advogados judeus convertidos a Jesus que já estão tramitando projetos em Israel. Se eu te disser, você vai dizer, meu Deus, para ressarcir, para indenizar Jesus. Vocês não acreditam nisso. Quem é da área jurídica sabe que eu estou dizendo isso. Pastor Vitor, como existem advogados que estão trabalhando para indenizar Jesus? Agora você pergunta, tem cabimento? Tem. Qual? Viés histórico. Jesus foi condenado pelos judeus. Pilatos lavou suas mãos. Os judeus preferiram na festa da Páscoa Barrabás do que a Jesus. Jesus foi acusado por algo que não fez. A história aponta. E comprovada a vinda de Jesus, comprova-se de que ele é o que, igreja? O Messias. E comprovando-se que ele é o Messias, Israel tem uma dívida com quem? Com Jesus. Que para vocês entenderem que no mundo físico já existem pessoas que estão tramitando isso, porque sabe que ele vem. Os judeus estão no Hakotel Hamaraiv, que são os muros da lamentação, dizendo Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai, entre outros dizendo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, e clamando e dizendo Mashiach, 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 e dizendo Mashiach, Mashiach, retorna Mashiach, retorna Mashiach. Ele vem. Os judeus sabem que o Messias vem. A igreja sabe mais do que nunca que o Messias vem. E o melhor de tudo isso é que nós sabemos o nome dele, e falamos o nome dele, e clamamos o nome dele, e adoramos o nome dele, e exaltamos o nome dele, e bendizemos o nome dele, e haverá um momento que esse grande encontro vai acontecer. Eu posso até narrar para você o primeiro encontro. A teologia nos ensina na perspectiva escatológica que Jesus arrebata a sua igreja. É o encontro nos ares. Os santos vivem com ele nos céus, aguardando então o período da grande tribulação. Quando sobrepassa tudo isso, Satanás é preso, Jesus vem, reina o milênio, por 1000 anos ele é preso, logo após é solto, e logo após sendo solto, aí então se dá o que chamamos de juízo final. O texto está escrito: e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Quando Satanás é solto, guerra de Gog e de Magog. Por sua vez, os santos batalham com Cristo, segue-se o juízo final, e aqui está o grande encontro.
o encontro a qual a igreja está com Ele, não para ser julgada, porque a igreja não é julgada. A igreja recebe premiação e galardão. Os salvos serão galardoados dos céus, e julgados serão todos aqueles que não fizeram a sua vontade, que não se prepararam para um grande encontro. E está escrito: ei, e deu mal aos seus mortos, a morte, o inferno, e todos foram julgados, cada um suas obras. A morte, o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A igreja, este grande encontro para nós que somos salvos, é a redenção e a salvação eterna para o novo céus e a nova terra. Mas eu também preciso deixar claro: haverão muitos que não vão se converter, haverão muitos que endurecerão seu coração, haverão muitos que irão perecer. Então, por favor, nessa noite, eu sei, talvez você possa até imaginar: Senhor, eu sei que eu vou ser salvo, outros não irão, mas nessa noite eu deixo claro: a porta da salvação está aberta. Jesus está aqui hoje, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua família. Então, por favor, abra o coração e aceite a Jesus. Eu prego o evangelho há 20 anos da minha vida. 20 anos. Desses 20 anos da minha vida, eu nunca parei de pregar. Nem a pandemia parou a pregação do evangelho na minha vida. E por ser pregador há 20 anos, a gente acaba tendo uma expertise para pregar a mensagem. O pregador analisa o ambiente, analisa a igreja. O pregador pede a Deus uma mensagem. Tem mensagem que o pregador vai pregar e na hora o Espírito Santo muda. O pregador tem que ter a sensibilidade das mensagens. Mas nesses últimos dias, diante de algumas reportagens que eu vi, diante de algumas coisas que estão acontecendo no mundo, Jesus vai voltar. A tecnologia tem chegado a um patamar. Quem ama história sabe o que estou dizendo, e por ser professor de história, escute isso. Nós achávamos há tempos atrás que a tecnologia antiga era rudimentar e atrasada. E hoje a própria ciência afirma que a tecnologia antiga era muito mais avançada que a nossa. Foi descoberto agora nas pirâmides do Egito, Kelfrin, Kelps, Miquerinos, estruturas submersas por debaixo das pirâmides, estruturas colossais que levam metros e metros de distância abaixo da terra, a qual se afirma dizer uma civilização intraterrena. Tecnologia essa que é comparada e nem compara-se direito ao bunker. Tecnologia da Segunda Guerra, a qual os aviões vinham, lançavam-se foguetes e quem se protegia no bunker não recebia ataques. Israel é um país cheio de bunkers, ao qual a população recebe instrução para quando os mísseis vierem, se esconderem debaixo da terra. Estruturas fortemente protegidas e produzidas que o Egito Antigo, há muitos e muitos anos atrás, já tinham. Como explicar a construção das pirâmides? Como explicar cidades como Ratanabá, que existe aqui na América? Civilização essa antiga já tão comprovada pela ciência, com poder de tecnologia que a ciência atual ainda tenta desvendar. Muita coisa foi apagada da história, mas o que quero deixar claro é que tudo isso está contribuindo para o encontro entre a dimensão do espírito e a dimensão física. Nós, seres humanos, estamos evoluindo, e essa evolução tem tudo a ver com o que há de acontecer. A vinda de Jesus é uma vinda preparada, é uma vinda a qual o próprio Criador
prepara todo o terreno. E é por isso que eu e você somos a resistência em meio a esses dias de hoje, para pregarmos a Cristo, para falarmos de Cristo, para devotarmos a Cristo. Por quê? Porque a mesma tecnologia a qual está sendo utilizada para filmar essa mensagem, a qual é utilizada para toda a organização desta igreja, também é uma tecnologia satânica que prende pessoas em canais privados para usufruir de práticas pecaminosas, que prendem a pessoas aos seus vícios e seus desejos, que trazem um entretenimento que nos afasta de Deus. Pastor Vitor, eu quero ser claro e dizer a tua vida nessa noite: enquanto a vinda iminente de Jesus é próxima, o inimigo da nossa vida também não brinca conosco, por sua vez nos entretendo, por sua vez nos prendendo, por sua vez tentando cauterizar a nossa consciência, por sua vez nos escravizando, por sua vez martirizando, por sua vez nos afastando, por sua vez nos colocando abaixo do entendimento que Deus tem para a nossa vida. Mas nessa noite eu vou ser claro, a sua alma, olha para cá. Hoje o sangue de Jesus te cura, o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus te renova, o sangue de Jesus te aviva, o sangue de Jesus vai te fazer acordar. Para quê, pastor? Para que eu leve mais a sério o evangelho, para que eu entenda que eu venho para o culto para adorar, bendizer, enaltecer, buscar a presença de Deus. Ou seja, então não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Hoje você está compreendendo que o reino do céu é tomado à força, e por isso que eu devo levar a sério a palavra de Deus que é pregada. Aí eu vejo o crente brincando com as coisas que não se deve brincar. Antes de vir para cá, eu recebi uma ligação de um amigo meu, até de São Paulo. Ele liga para mim desesperado: pastor, me ajuda, pastor, por favor. Ele é bem mais velho do que eu. Chorou igual um menino. Eu falei: o que posso te ajudar, meu amigo? Pastor, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu falei: diga. Eu bati o carro, e aí bati o carro na traseira de outro carro, que na verdade bateram no meu carro, aí eu bati no outro carro. Aí eu tinha uma dívida de R$ 4.500 para poder pagar, eu decidi pagar essa dívida toda. Quem bateu no meu carro foi embora. Eu assumi a dívida do carro que eu bati. Eu não tinha dinheiro, tomei dinheiro na mão de um rapaz que é amigo de um amigo meu, que ele nem conhece. Foi igual a cena aqui, ó. A cena que eu vi aqui, ó. Uma dívida que eu tinha, me apresentou esse meu amigo, outro amigo. Quando eu vi a cena, eu lembrei: aí o senhor, fala isso. Aí ele pegou o dinheiro na mão do rapaz, pagou a dívida, e aí o cara falou: ó, 5 parcelas para você poder me pagar. Ele roda aplicativo: não, eu consigo pagar, pode ficar tranquilo. Passou o primeiro mês, ele pagou. Passou o segundo mês, o carro dele deu defeito. Para piorar, a mãe dele passou mal, a tal ponto de ficar hospitalizada. Cadê o dinheiro? Cadê o pagamento? Cadê o prazo? Aí ele liga pro rapaz e fala: ó, aquela conversa de amigo, né? Ô, meu amigo, mano, né? Ô, mano, ó, não deu. Tal dia eu vou te pagar. Ele: não, tal dia é coisa nenhuma. É nesse prazo. Firmeza? Ele: não, mas não deu. Aí ele: minha mãe, meu carro deu defeito. Não, irmão, então é o seguinte, ó, eu até espero, mas corre juros. E é tanto por cento. No instante a amizade acabou. Aquilo que lhe foi aparentemente bênção, tornou-se maldição. Ele liga para mim desesperado, me pedindo dinheiro. Eu falei: meu amigo, tá difícil para mim também, só Jesus. Aí eu falo para ele: rapaz, eu estou numa situação aqui agora também, que eu recebi a notícia que o dono da casa que eu moro separou da mulher que é a casa. E agora? Eu moro lá em Santa Catarina, e quem sabe que em Itapema é o segundo lugar, acho que um dos mais caros do Brasil para morar. Só perde para Balneário. E lá é difícil de achar casa. E Deus me abençoou que eu moro perto da igreja que eu congrego. E moro pertinho da praia. Glória a Deus por isso. Privilégio de pouco, né? Mas o que é que acontece? O dono da casa pediu a casa. Eu falei: meu Deus, para achar outra casa em Itapema, prova. Escute bem essa história. Tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Aí eu falo para ele: meu irmão, nós temos que orar. Eu não tenho condições, eu também estou passando por essa prova.
Ele acaba de chorar. Falei, nós vamos orar, porque para tudo nessa vida sempre há uma saída. Aí ele começou a orar. Aí ele falou uma coisa que marcou a mim. Ele falou, maldita a hora que eu fui pedir dinheiro a quem eu não conhecia por conta de amigos. Aí o cara ameaçou a tomar o carro, tomou a primeira TV, que ele teve que dar a TV, e o cara ameaçou tomar o carro. Olha o preço da dívida do carro que ele bateu, consertou, pagou a dívida do outro, e agora da dívida que ele pegou, o preço que ele teria que pagar é o seu próprio carro. Atitudes indevidas que nos levam a consequências malditas. Mas nesta noite, como foi vaticinado aqui, neste grande encontro, saberás você que existe um Deus que conserta as nossas veredas. Na minha terra tem um adágio que diz, Charles, pau que nasce torto nunca se direita, mas o meu Jesus, que é o teu Jesus, é carpinteiro, e nesta noite ele conserta o que está torto na sua vida. Eu quero profetizar que Deus está entrando em providência. Pessoas erraram, falharam, tomaram atitudes indevidas, atitudes equivocadas, mas nessa noite eu quero lhe dizer, Jesus está te preparando para esse grande encontro. Ei, nova ataviada, se prepara, se conserta, se volta para Ele, porque Ele vai voltar. Não tome atitudes que lhe prejudicam, não tome atitudes que fazem você falhar, evite, porque Jesus está voltando. Aí quando eu estou para vir, aí o dono da casa fala, Vitor, não precisa mais não, já está tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem problemas que você provoca, não foi meu caso. Mas Deus até permite para até ver onde vai a tua fé. Mas quando você descansa e faz a obra dele, ele conserta o que está torto. E nesta noite eu quero finalizar essa mensagem à sua alma. Talvez você entrou aqui dizendo, meu Deus, falou tudo comigo. Eu tomo atitudes impulsivas. Eu ajo de maneira precipitada. Eu vivo o evangelho de maneira, sabe, como se Jesus não fosse voltar. Não. A mensagem de hoje é essa. Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar, como eu devo me comportar? E se Jesus vai voltar, como eu devo me proceder? Cadê a banda? Cadê a banda? Me ajuda aqui. E se Jesus vai voltar, como eu devo agir? E se Jesus vai voltar, onde eu estou falhando para poder melhorar? Ei, hoje é noite de você refletir. Jesus conserta. Jesus endireita, Jesus traz, Jesus faz da maldição bênção. Mas se prepara. Como pastor, lê mais. Como pastor, vem para o culto. Como pastor, adora. Como pastor, jejua. Como pastor, obedece. Como pastor, fica firme. Como pastor, fica crente. Como pastor, prega. Como pastor, ceia. Hoje, neste encontro que temos para o grande encontro, nós vamos ceiar. E a nossa ceia não é com o ovo da Páscoa. A nossa ceia é com pão. A nossa ceia não é com coelhinho. A nossa ceia é com o grandão da Galileia. A nossa ceia não é entretenimento para os mortais, mas a nossa ceia é um encontro com o sobrenatural. A nossa ceia não é a materialidade do curso desse mundo, mas a nossa ceia é a preparação de um casamento, porque ele vem, a igreja fica de pé. Ei, o vosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, o vosso corpo incorruptível
incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, sobremaneira, ele se manifestará a nós e nós nos manifestaremos a ele. E ele vem assentado no cavalo branco. Na sua costa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma espada que sai da sua boca, um diadema, uma coroa, vestes reluzentes, o seu cabelo é branco como a neve, nos seus olhos há fogo. Yeshua Hamashia, ele vem, Jesus Cristo de Nazaré. Aplaude ao Senhor. Jerusalém, estamos chegando. Ore carabasore labara canta labara chore labara raios. O grande encontro é esse, diante do trono branco, justos, ímpios, pecado, transgressões, morte, inferno, diabo e seus anjos. Todo o teu sofrimento vai acabar, toda tristeza vai passar. Porque não tem tristeza nos céus. Céus é lugar de encontro com Deus, e onde Ele mora não há tristeza. Feche os teus olhos, escute esta canção. Você que adentrou essas portas e que ainda não aceitou a Jesus, você tem um encontro com Ele. Talvez você que entrou aqui afastado, você tem um encontro com Ele. Abre o coração nesta noite. Adoradores, adorem o Senhor. Candaramassore, canta lamarachuri, anda labarraios. O grande encontro vem! Vem!